Até que enfim, na última atualização, o PlayStation entrou no clube dos sistemas com suporte ao VRR, que é o Variable Refresh Rate, a capacidade de atualizar a tela de forma variável. No vídeo de hoje a gente vai mostrar como liga isso e por que isso importa, afinal, eu recomendo, vocês devem ligar esse recurso. Mas antes de continuarmos esse vídeo, deixa eu apresentar para vocês o nosso plano de membros Adrenaline. Além de nos auxiliar a continuar desenvolvendo conteúdos como esse que você está vendo aqui, série de benefícios, como por exemplo, emoticons para você poder interagir com a gente no chat, uma marcaçãozinha indicando no chat que você é um membro, além de ter acesso a mais conteúdos como bastidores do Adrenaline e também, dependendo do plano, você pode até, junto com a gente, escolher um tema para um futuro vídeo. Então dá uma conferida no plano de membros Adrenaline e a todo mundo que consegue contribuir com a gente, seja compartilhando esse vídeo, seja acompanhando nosso conteúdo, ou seja, se inscrevendo nos nossos membros. Muito obrigado. Bom, para a gente começar, primeiro, mostrar como é que faz para ligar o VRR no PlayStation. Para você habilitar o VRR, você tem que chegar aqui nas configurações. O seu PlayStation precisa estar atualizado, então dependendo de quanto tempo faz que você não deixa o coitado se atualizar, deixa ele se atualizar e vai estar disponível aqui em tela e vídeo nas configurações. Vai aparecer uma opção aqui, o VRR, que é a taxa de atualização variável. A sigla acabou não sendo traduzida, mas aqui na interface eles colocam como é o nome desse recurso em português. Basta vir aqui e ir no modo automático para habilitar ele. A sua TV, inclusive, deve piscar, porque ela está trocando de modo. Nosso modelo aqui da LG está identificando como modo gaming disponível. Então aqui vem um ponto importante. O VRR precisa de televisores compatíveis, ou telas compatíveis, monitores e tudo mais. Ele é um protocolo que está dentro do HDMI 2.1, então você precisa dessa versão do HDMI, e a TV precisa ter capacidade de ter a taxa de atualização variável, especialmente essas TVs como LG C1, esses modelos com 120 Hz, muitos deles têm essa capacidade, mas dá uma olhada a ver se sua TV tem compatibilidade com esse recurso. Vou habilitar somente ele por enquanto, e vamos mostrar para vocês em ação. Primeiro, por que diabos eu preciso do VRR? Quando você tem um sistema renderizando um jogo, ele vai fazer cada quadro dependendo da capacidade dele. Então, por exemplo, se tem muitos efeitos na tela, a tendência é que os FPS caiam, ele faça menos quadros por segundo. O jogo fica leve, os FPS sobem. O problema é que as televisões tradicionais, elas não têm essas velocidades todas. Normalmente elas operam em 60 Hz, as TVs mais tradicionais, e algumas mais modernas vão fazer 120, telas mais modernas vão fazer 240, 360 em monitores. E o problema é que dá um desencontro. Às vezes o frame está pronto, mas o monitor não está se atualizando, aí começa a fazer o próximo frame. A hora que a tela pede um frame, metade de um frame está feito, mas a outra metade não. É aí que acontece o tearing. É algo que a gente tem bastante nos gameplays do Adrenaline, porque a gente deixa os quadros destravados para mostrar a performance máxima. E aí o que acontece é que parte da tela é um frame, parte da tela é o outro, e o efeito normalmente é como se fosse uma linha com as coisas sendo partidas. É por isso que se usa o termo tearing, partido, em inglês, para esse problema gráfico. Tem soluções, todas com problemas. A mais comum é você usar o V-Sync, que é beleza, a tela se atualiza a 60, eu vou fazer 60 frames. Cria dois problemas. O primeiro é, o quadro fica pronto antes, e fica esperando a tela se atualizar, então aumenta a latência. Segundo problema, às vezes o seu computador ou o seu videogame poderia fazer mais quadros, e ele não está fazendo, porque ele está esperando a tela se atualizar e ele não vai ficar fazendo quadros que vão sair partidos. Ele fica esperando a tela se atualizar, e aí ele vai lá e faz o próximo quadro. Então, você tem soluções que adicionam latência e jogam performance fora. O VRR resolve isso, porque ele sincroniza a produção de quadros com a taxa de atualização do monitor. Para mostrar isso para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar nessa TV da LG, cada televisor tem uma tecnologia diferente para isso, mas no televisor da LG funciona assim. Para você ter essas informações, você tortura a TV. Esse monitor odeia que eu aperte o botão verde do controle. Então eu vou apertar ele e quando a TV sofreu bastante, aparece informação em um canto que varia, tá? Ela às vezes vai aparecer no canto esquerdo superior, às vezes aparece em qualquer um dos quatro cantos, porque sim, pelo mesmo motivo que o botão verde faz isso. E veja que a gente já está com o VRR habilitado. Então, para a gente começar os nossos testes, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vamos olhar um jogo sem ele e depois vamos habilitar para ver a diferença que isso vai fazer. Então vai vir aqui em tela, vídeo, e vou desabilitar o VRR. A tela vai piscar, as informações estão mudando lá. Veja que agora ele está dizendo que a nossa taxa de atualização é 60 Hz fixo em 4K. Vamos abrir o Ratchet & Clank. Alguns jogos têm compatibilidade com esse recurso, então, por exemplo, Astro Playroom, Devil May Cry 5. Eu vou fazer o teste com o Ratchet & Clank porque ele tem uma situação muito interessante para vocês verem o quanto o VRR é útil. Então, carregando via SSD, o que felizmente não é um problema. Veja que ele trocou a taxa de atualização, é porque a última vez que eu mexi nele eu estava usando o modo 120 Hz. Então ele mudou para 120 Hz a atualização da nossa tela para Full HD, para a gente conseguir ter
essa taxa de quadros maior. Então, observe, agora eu estou com o jogo rodando a 120 fixos. A configuração inicial que eu estou usando nos visuais é o modo desempenho, então ele vai buscar 60 quadros. A tela está reportando que está se atualizando a 120, mas o jogo não, ele está mirando a 60 frames. Então você tem essa diferença do que você tem, a tela está reportando e o que o jogo está rodando, porque eles não estão trabalhando em conjunto. Então a gente está no modo 120, mas o game está habilitado para rodar no modo desempenho, que ele vai buscar 60. Aí aqui tem um negócio interessante. Se eu vou aqui e busco o modo fidelidade, ele vai baixar para 30. Tá 120, a nossa tela se atualiza a 120. Nosso gameplay está rodando a 30 frames, que impacta negativamente na fluidez. E por que está rodando a 30? Porque é um múltiplo do 120. Esse é o único motivo que 30 é o número escolhido aqui. A maior parte dos monitores se atualiza a 60, 30 é metade disso. Então, o que o jogo está fazendo? Ele está criando um frame, mostrando esse frame de novo, na próxima atualização da tela, e depois trocando. Se fosse 60, né? Nós estamos na tela 120. Isso quer dizer que o Play está fazendo um frame novo, mostrando ele, mostrando ele, mostrando ele. E aí faz um frame novo. É por isso que a imagem tem tão pouca fluidez, é porque a gente tem poucos quadros por segundo, uma tela que poderia mostrar muito mais quadros, não está mostrando. Agora que vem o pulo do gato, o truque do VRR. Então a gente vai lá em configurações e vamos habilitar o recurso. Então vem aqui em tela, agora a gente volta a torturar a TV porque ela parou de dar informação. Verde, 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 verde. Deixa eu ver se eu ficar apertando verde, 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 ela troca de lugar. Ela aparece onde ela quer. Então estamos ali agora indicando VRR, 120 Hz em Full HD. Vamos para lá. Eu vou recarregar a fase, mas já está acontecendo na verdade. Ó, o que está acontecendo ali, ó. Vê que a taxa de quadros, a atualização do monitor está variando, de 120 para algo ali na casa dos 70. E eu estou percebendo que está fluindo melhor. O que acontece aqui? O Ratchet & Clank está colocando um novo modo, porque com o VRR ele tem a possibilidade de trabalhar com uma nova taxa de quadros, que é 48. 48, 40? É na faixa dos 40 frames, se não me engano é 48 o valor novo que ele pode trabalhar. Por que 48? Porque é o que é disponível no VRR, ele não trabalha abaixo disso. A tecnologia do PlayStation tem essa limitação, a gente já vai comentar mais sobre isso, mas ele pode ir até 48 de mínimo. E, por conta disso, ele consegue rodar numa taxa que é abaixo dos 60, que era o número anterior, mas ainda assim maior que 30. E recomendo a experiência para quem quiser ver a diferença, travar os seus quadros. Trave um gameplay a 30 e trave a 48 e vocês vão ver que dos 30 para os 48 já fica muito melhor jogar. É uma diferença que parece sutil, mas na prática é 50% mais frames. E a fluidez muda dos 30 para os 48, então já fica melhor, mas ao mesmo tempo não é tão pesado quanto rodar a 60. É um meio do caminho interessante de se trabalhar, você ganha mais margem de pôr efeitos gráficos e você pode fazer isso. Vou mostrar outro modo para vocês. Este modo aqui é o desempenho TR, então a gente tem o Ray Tracing, mas a gente está no modo desempenho buscando 60 frames, então por isso que a imagem inclusive está em Full HD. Tortura, verde, 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 foi. Nunca vai repetir o lugar onde aparecem essas informações. Nós estamos com ele habilitado e percebe que está rodando numa taxa bastante instável, os hertz. Está oscilando entre 70 a 80 Hz nosso gameplay. A taxa de atualização da tela está variando bastante. Aqui que vem um ponto interessante. Se a gente tivesse sem o VRR, jogando fixo, ele ia buscar 60 frames. Ou seja, ele ia parar em 60. Só que tem um pouquinho mais de margem de performance no PlayStation para rodar acima dos 60 esse game. Vocês estão vendo ali, ó, 77, 80, tem uns frames a mais que ele consegue. Só que se você é obrigado a usar uma tecnologia como o V-Sync para evitar o tearing, ele ia produzir 60 quadros por segundo e parar, porque a taxa para fazer uma taxa de atualização comum com a tela e não ficar dando tearing. Como a gente pode variar a taxa de quadros, o que o Ratchet & Clank está fazendo aqui, por isso é justamente um jogo compatível e capaz de fazer isso, ele faz mais de 60 frames, ele mostra mais de 60 frames. Então, nosso gameplay está na faixa dos 80 frames, porque não vai acontecer o tearing, porque a tela está se atualizando junto com o game, e aí ele pode aproveitar que ele faz mais frames e exibe esses frames a mais. Então, você ganha um pouquinho de fluidez extra, um pouquinho de performance adicional, que antes não dava para fazer porque ia partir a tela. Ia acontecer vários momentos em que a TV ia se atualizar, e o quadro ia estar pela metade e aí ia criar esse desconforto. É desconfortável jogar com muito tearing, inclusive, é meio esquisito. Bom, aí eu mostrei para vocês um jogo compatível, mas você também pode buscar isso em games que não são compatíveis. Então, hora a gente dar uma olhada aqui em como habilita isso. Você chega aí em configurações, tela e vídeo, e uma segunda opção embaixo do VRR aqui, aplicar em jogos incompatíveis. Inclusive está habilitado, mas
eu esqueci habilitado. Eu recomendo você usar com cautela esse recurso ainda. Pode ser que alguns jogos não funcionem legal, tem um problema de tempos de quadro, você pode ter instabilidades. Então, testa, vê se funciona ou não antes de habilitar esse recurso. Mas eu vou habilitar ele e vamos abrir um jogo que não é compatível. No caso, vamos dar uma olhada em Elden Ring. Com Elden Ring a gente está de volta ao 4K em 60, né, diferente do Ratchet & Clank que a gente focou em 120 Hz. Não vai ter nenhuma configuração gráfica pra gente fazer aqui, diferente do Ratchet & Clank, tem Elden Ring, tem sim e não, são as duas opções do jogo. O VRR está em ação, então perceba que Elden Ring está fazendo o que ele faz de melhor, que é não entregar performance estável, e ele já está oscilando ali a taxa de atualização do nosso monitor para buscar a taxa de atualização do game. Esse trecho é bem perceptível, as quedas de performance do jogo nos indicam claramente, fica bem claro ali a taxa de atualização indo para o saco junto. Mas está funcionando bem, eu não estou vendo problema de tempos de quadro, exceto os engasgos que Elden Ring tem por si só. O que eu quero ver se eu consigo causar, e aqui é um bom lugar para isso, é uma queda mais brusca de performance. Então vamos ver se eu acho isso. O Elden Ring nem oferece oportunidades para fazer isso acontecer. O que eu vou tentar achar agora é um momento que eu derrube para baixo dos 40. Tem uma luta aqui que costuma ser muito ruim, vamos ver se eu... Bom, aqui eu estou tentando criar um cenário que eu não sei se eu vou conseguir criar, mas um detalhe importante, vocês nunca vão ver o jogo cair abaixo dos... Chegou a dar uns 40 e poucos ali, não sei se vocês viram que logo depois ele subiu rápido para os 60, então aqui vem um ponto interessante, a gente não vai conseguir causar... Eita, morri. A gente não vai conseguir causar um cenário em que ele caia abaixo dos 40 Hz, a atualização da tela. Por quê? Essa é a limitação da implementação do PlayStation. Outras tecnologias como o FreeSync mais recente, o G-Sync, eles têm uma compensação de baixa taxa de quadros. Isso não foi implementado no PlayStation. Ou seja, se você tem uma taxa de quadros que escapa do alcance da taxa de atualização da tela, então você tem uma limitação ali, se eu não me engano é os 48 Hz, agora eu estou tentando puxar de memória, mas se cai abaixo desse mínimo de atualização que o VRR oferece no PlayStation, se ele cai abaixo da capacidade de atualização da tela, ele não vai ser capaz de continuar sincronizando. Então, o que outras tecnologias como o FreeSync e o G-Sync implementam? Eles vão lá, fazem uma compensação. Então, você tem rodando, sei lá, 15 frames por segundo, 10 frames por segundo. Ele vai dar um jeito de atualizar, vai fazer uma atualização e depois fazer uma atualização super curta para ir tentando encaixar e fazer acontecer, mesmo uma taxa abaixo do alcance do monitor. O PlayStation não tem esse recurso. Então o que vai acontecer aqui? Se a taxa de quadros nossa cai abaixo dos 40, eu acho que é 40, porque eu vi ali o valor, ele vai momentaneamente subir para 60. Porque ele não vai... Na verdade, a nossa tela vai reportar 60. Não é porque o jogo caiu para 40 e depois subiu para 60 frames. O jogo caiu para 30, só que como o VRR não alcança, a nossa tela vai voltar a atualizar 60, porque ela não tem capacidade de rodar, sincronizar mais com a tela. Então, esse é o único defeito da implementação do PlayStation. Ele tem essa limitação de não conseguir resolver os momentos em que a taxa de quadro está muito baixa, e outras tecnologias, outros sistemas já colocam esse recurso. Acho que só faltou um pouquinho mais de cuidado da Sony em também lidar com essas situações. Então, é um defeito, é uma oportunidade perdida de resolver mais um problema no sistema, né? Mais um problema nos gameplays, mas ainda assim, apesar de ter essa ponta solta, o VRR é muito bem-vindo no PlayStation, bem-vindo em qualquer sistema, porque ele vai, então, possibilitar em que você faça um trabalho em conjunto melhor entre o seu sistema e a sua tela. E o resultado é que você tenha oportunidades, seja de ter uma taxa de quadros mais alta, porque seu sistema é capaz de aguentar, seja principalmente se livrar do tearing quando você está brincando de rodar vamos ver, ó, agora está 60 fixo, ó, 58 e daí desapareceu o VRR de novo. Mas basicamente poder rodar na taxa de quadros que seu sistema consegue sem ter que ficar se preocupando com valores fixos. Bom galera, esses foram os nossos testes com o VRR. Para mais detalhes sobre cobertura sobre PlayStation, Xbox, PCs em geral, toda a nossa cobertura de tecnologia e games, só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente morre no Elden Ring. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!